Hoje o ProsaCast vai falar sobre juventudes e periferias. Juventudes no plural, porque se trata justamente de um grupo social imenso. Nós temos em torno aí de 47 a 50 milhões de jovens no Brasil atualmente. Essa experiência do chamado bônus demográfico, né, como se diz. E vamos conversar com o nosso deputado Jefferson Fernandes e com a Eduarda do Instituto Caminho. Esse é o Instituto Caminho. Mas como é de praxe, né, Eduarda, seja bem-vinda aqui à nossa casa. Obrigada, é um prazer estar aqui. É de praxe nosso aqui sempre pedir que tu diga quem tu és, Sim. A nossa audiência, né, porque muitos talvez não conheçam o teu trabalho, a tua biografia e teu trabalho à frente do Instituto Caminho aí. Sim. Atualmente eu estou como diretora executiva do Instituto Caminho, Raça e Acesso à Justiça, que é uma organização nova, né? E que ela é a união de experiências de vida de ativistas negros e negras, né? Então, eu tenho aí uns 10 anos de caminhada na militância social, no ativismo, né? Me formei advogada, sou advogada criminalista, sou mestranda bolsista no programa de Ciências Criminais da PUC, né? Pesquiso na área de violência e segurança pública, né? Pesquiso crimes raciais na cidade de Porto Alegre, então me localizo nesse lugar na academia, né, na advocacia, mas também, né, na área da segurança pública, no ativismo, né, pensando alternativas de vida, né, para a juventude, principalmente a juventude negra, né. Então, eu hoje estou diretora executiva, né? Fundamos uma instituição para dar mais corpo a esse trabalho que já vinha sendo feito, né? De uma forma um pouco mais individual, um pouco mais esparsa. E hoje o Instituto vem, né, estruturar esse trabalho em prol dos direitos humanos, né? Produzindo caminhos de justiça racial, que é o que a gente fala muito, né? Então, é um prazer estar aqui com o deputado Jefferson. O prazer é todo nosso. Celso. Nós vamos, à medida do programa, especificar melhor o que o Instituto Caminho, que caminhos o Instituto Caminho está oferecendo para essa juventude. Mas, deputado, por que falar em juventudes no plural e por que juventudes nas periferias? Não que não haja periferias também em outros centros urbanos do Rio Grande do Sul, é óbvio, né? Celso, Eduarda, também fico muito feliz de tratar desse assunto e confesso da minha curiosidade, inclusive, de te ouvir dessa experiência que eu imagino tão rica de alguém que vem de comunidades que realmente precisam de atenção, sobretudo nesta área da violência, que eu vejo conflagrado assim, esse tema já há muito tempo aqui em Porto Alegre, região metropolitana, e hoje não é um problema só de grandes metrópoles. O tema, inclusive das organizações criminosas, tomou uma dimensão nesse estado que é assustadora. Eu disse isso na tribuna aqui várias vezes. As próprias autoridades não têm a dimensão do que hoje é o submundo da organização criminosa. E veja que, nesse caso, os jovens são os principais atores, tanto aqueles que morrem, quanto aqueles que matam. A tal ponto que nós que lidamos aqui com o sistema prisional, percebemos que é muito difícil as pessoas viverem mais de 40 anos, se estão inseridas nesse mundo das facções, aí combatendo por território e tal. Então, eu estou convencido, absolutamente convencido, que a justiça criminal por si só não resolve esse problema. Por vezes agrava muito mais o tipo, o jeito que encarcera, cadeias superlotadas, sem as mínimas condições de tratamento penal, que é o que a lei de execução penal diz. As pessoas entram ali e saem piores do que quando entraram. E há um percentual muito significativo de prisões provisórias, que inclusive os próprios policiais penais dizem, olha, é o público mais volátil e difícil de lidar. E o que é pior, ainda existia um tempo atrás a tentativa de classificar o detento novo. Então o sujeito é apreendido na rua, dependendo do tipo de delito que ele cometeu. O perfil dele, pregresso, ele era colocado com pessoas similares a ele. Em idade, o tipo de crime, o comportamento, ainda mais preso provisório, porque o condenado já transitou em julgado, né? Tu sabes muito
a respeito do tema, e esse já está cumprindo pena numa outra condição. O critério, e isso as pessoas ficam horrorizadas ao saberem, passou a ser qual grupo criminoso tu participa. E é o cara que é apreendido que diz. Então, muitas vezes, até por questão de medo, E de diz, olha, eu vou lá em tal local porque os outros lá são de outra região, eu corro o risco de morte. Então, o sistema, ele está organizado para criminalizar e não para fazer o que a lei diz. E a sociedade, por sua vez, parece que lava as mãos, né? Não, prenderam mais um, agora nós estamos nos livrando do problema. Eu apresentei os dados e o Celso tem trabalhado conosco essas informações. Nós passamos de 48 mil pessoas aqui no estado com restrição de liberdade. Mais de 48 mil pessoas nos diferentes regimes. É o maior número que nós tivemos até o presente momento. Há quem julgue, depois nós podemos entrar nessa polêmica, que os indicadores criminais melhoraram porque prendeu mais. E eu tento explicar para as pessoas um paradoxo. Na verdade, nós temos as facções conformando territórios a tal ponto que diminuiu a incidência de conflitos entre elas, porque, bom, acordou que aqui é do A e ali é do B, aqui é do C, então cada um fica na sua. De vez em quando dá uns desentendimentos, se guerreia e morre alguém. Mas antes, a tal ponto que as mortes, em grande percentual, são em função do conflito no mundo da disputa por tráfico de drogas. Então, nós estamos vendo uma diminuição da taxa de homicídios muito em função dessa conformação do crime organizado. E as penitenciárias, elas servem de quartéis generais dessas organizações. Só que a médio prazo, a gente não tem nenhuma garantia que isso vai dar um saldo positivo. Então, é um grande dilema e eu fico feliz de ver um instituto que não trabalha, não foca só nesse aspecto. Isso já é consequência de um abandono da família, da escola, das políticas sociais lá na infância, na primeira infância. E é bem bacana te ouvir aqui, conhecer cada vez mais o Instituto Caminho. Não, e é super importante estabelecer um diálogo com um deputado, com um parlamentar, né, que seja tão apropriado da pauta da segurança pública, porque a gente não vê, né, até com um dos projetos que a gente tem, que é o Caminhos da Segurança Pública, a gente encontra dificuldade de ter um debate, né, vinculado aos direitos humanos e tão informado, né, não só no aspecto ideológico, mas trabalhando as estatísticas, trabalhando as evidências, que vem se falando muito, né. Então, quando a gente vai falar de juventudes, a gente acaba caindo para a demanda de segurança pública, mas eu sempre gosto de tratar, em primeiro lugar, que se nós não tivermos projeto para a juventude, outros setores vão ter. E aí eu gostaria justamente, a partir do patamar que o Jefferson ofereceu aqui, já incendiando, esquentando a mesa, comentando o seguinte, eu quero que tu dê um passo à frente nas ações de vocês do Instituto Caminho. 51% das vítimas de violência letal no Brasil são jovens. 51% da violência letal no Brasil é de jovens. E desse grupo de pessoas que morrem, 74% são negros. Nesse cenário que o Jefferson já descreveu aqui, como é que se avança nisso? Olha, a gente tem 3 áreas de atuação que dizem muito de como a gente enxerga a realidade e o que a gente acha mais importante de intervenção, né, no mundo, né? E nas periferias principalmente, porque a juventude tem território, né? Tem seu local, enfim. A gente tem uma área de segurança pública e desencarceramento, né? Que tem a ver com essa disputa, né, de discurso, com essa análise dos dados, com essa discussão sobre o quanto tem se prendido muito, debate de justiça criminal, agora a nova política nacional de atenção à pessoa egressa, que tem o pré-egresso, como a gente pensa a saída dessas pessoas, porque desencarcerar é pensar como que essas pessoas estão saindo. O governo do estado não se filiou ainda a essa política nacional. Não, e isso é muito importante. Então, quando a gente pensa sistema prisional, sistema de justiça criminal, né? Nós participamos agora da audiência pública que teve sobre descriminalização das drogas, que foi o Conselho Nacional
de Política Criminal, né, que organizou aqui justamente pela condenação em relação ao Central, né, o presídio e toda a problemática histórica que tem. Então, a gente tem essa compreensão da importância de ter uma organização, né, que trabalhe nesse tema, que é muitas vezes invisibilizado até mesmo nos meios progressistas, né? De um estigma que a pessoa que é presa, seja uma prisão provisória, mas que passou pelo cárcere, seja em uma condenação, seja um cumprimento de pena mais curto ou mais longo, né? Da possibilidade de nós, né, termos o elemento humano de acreditar que as pessoas podem escolher novos caminhos de vida, né? E se reintegrar à sociedade de uma outra forma. E isso tem tudo a ver também com a reincidência criminal, também com o que o deputado Jefferson traz, né? Da vinculação às facções, da vinculação a um outro projeto, porque também, dito de uma outra forma, é um projeto de vida, é um lugar no mundo, né? Você ser parte de uma coletividade, seja ela violenta, criminosa ou não. Então, nossa outra área de trabalho, ela tenta olhar para a problemática de um outro ângulo, que é pensar as juventudes e o seu bem viver. Por exemplo, quando a gente fala de segurança pública, a gente fala muito do cárcere, da justiça criminal, mas a gente não fala do acesso à cultura, né? Do acesso a oportunidades, do acesso a bem-estar, seja ele lazer e outras demandas, né? Eu penso muito sobre uma experiência de São Paulo, que são os centros comunitários que tem lá, né? Que eu pude ver. Fui no Capão Redondo, pude ver, é um espaço comunitário com piscina, um lugar onde acontece cursinhos pré-vestibular nos territórios e que existe, inclusive, uma agenda que o movimento social pode, inclusive, locar o espaço. E tem, inclusive, espaço para práticas restaurativas nesse ambiente que tu falou. Isso é uma política pública. Então, quando a gente estruturou uma segunda área de atuação do Instituto, que é juventudes negras e na multiplicidade, que é essa juventude também, e bem viver, a gente, por exemplo, aprovou um projeto na Lei Rouanet, que é uma residência artística. Bom, muitos jovens querem ser artistas, mas não tem um espaço para debater o que são as políticas culturais, não tem um espaço para debater sobre direitos autorais. Bom, eu tenho uma música que é boa, mas aí como é que eu negocio? Como é que eu tenho acesso a esse conhecimento? Que não necessariamente é um conhecimento da universidade, né? Se produz conhecimento de várias formas. Tem um outro projeto que a gente quer, que vai ser lançado esse ano, que a gente gostaria que os jovens de escola pública viessem até o Instituto, né? Acessando a cidade. Então, muitas vezes, para um jovem que mora lá na Coab Rubem Berta, ter condição de vir até o Partenon, de acessar um espaço legal, com pessoas diversas, que ele consiga se enxergar, tem a potencialidade de mudar a vida dele. Mobilidade, né? É um direito fundamental, né? Então, a transversalização desse acesso a direitos, a questão da mobilidade. né? A gente sabe, por exemplo, hoje, por dados aqui de Porto Alegre, aliás, a passagem vai aumentar. Vai aumentar. Vai aumentar. Aniversário de Porto Alegre e a passagem, vai aumentar. Então, a gente sabe, por exemplo, de dados já fornecidos, inclusive pela grande imprensa, de que muitos jovens não acessam a escola por dificuldade de acesso ao transporte coletivo. Casos de estudantes que têm que ir a pé de casa até a escola por falta justamente desse valor. E eu queria falar um pouco também sobre isso, porque, na verdade, de certa forma, o Instituto Caminho traz aí uma perspectiva da sociedade. E o parlamento, deputado, onde é que atua nisso? Nesse cenário do que se fala também da chamada geração neném ou alguma coisa do gênero, né? A expressão. É que o parlamento não tem uma resposta só. Aqui, dentro da casa, respira-se os ares que lá fora também se respiram. Muitas visões retrógradas que se ouve no dia a dia via veículos de comunicação é retratado também pelos parlamentares. Eu falava fora do ar aqui para Eduardo e para ti, não raro nós temos aqui projetos de lei que aumenta a penalização por qualquer infração, uns até incorrendo em inconstitucionalidade, porque essa é uma matéria nacional, federal, mas querem passar a impressão para a sociedade de que não toleram crime, que o criminoso bom é aquele que é morto, que é eliminado, que é aprisionado para o resto da vida e ainda tem que pagar pelo custo que tem lá dentro. É uma demagogia, é uma fala que não se sustenta, né? Não tem nenhuma evidência de que nós vamos melhorar só com punição. A punição, inclusive, faz parte da cultura humana e há estudos que indicam que tipo de punição realmente corrige a pessoa
não necessariamente a criminal, mas desde a educação dos filhos, enfim. Mas pouco se fala aqui dentro da ligação de uma coisa com a outra, que é a política social, que dá dignidade às pessoas, que emancipa elas, com depois o resultado na área da segurança. É muito difícil as pessoas concatenarem uma coisa com a outra, ligarem uma coisa com a outra. A tal ponto que eu sou um apaixonado pela lógica, pela ideia do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. E eu costumo fazer um paralelo com a segurança pública, até para as pessoas entenderem. Levou muito tempo para o Brasil adotar um método na saúde pública que não fosse só o cara ir para o hospital quando estava morrendo. Né? O cara estava mal, daí tinha que ter cirurgia, enfim, rápida, remédio muito caro, pesado, que às vezes até matava o paciente. O que a ciência elaborou? Não, se tu não te alimenta direito, não tem hábitos de higiene, tu não tens cuidado de acordo com a tua idade, com a tua condição até econômica, enfim, tu vais adoecer. Então tem agente municipal de saúde visitando as pessoas para saber quantas pessoas tem na casa. Tem idoso? Tem comorbidade? Né? Olha, se o senhor tem que ir lá na unidade básica de saúde, tem que visitar o médico, tem que fazer uma consulta com a enfermeira, eventualmente buscar um centro que ajuda do ponto de vista da saúde mental. Quer dizer, tem uma parte, ao menos na teoria, né? Hoje está muito desmontado esse sistema, mas o SUS é isso, é uma prevenção. Eu sou às vezes meio chato com as pessoas que convivem mais comigo, porque eu repito umas histórias, isso é sinal também que o cara vai envelhecendo. Mas eu conheci médico cubano na cidade de Santa Rosa, quando há 30 anos atrás eu fui morar lá, e havia um prefeito que queria estruturar o SUS no local. E ele trouxe lá de Cuba a experiência de medicina preventiva. Eu fiquei muito encantado com aquilo. Eu não conhecia a experiência cubana, passei a conhecê-la ali. Bom, na medida que as pessoas eram acolhidas na sua comunidade, e aí todas as idades, priorizando, é óbvio, gestantes, crianças, idosos, quem tinha algum tipo de doença, diminuiu a chegada de pessoas no hospital. O hospital, inclusive, começou a respirar melhor, os profissionais começaram a se organizar, porque, bom, não era qualquer febrezinha, dor de barriga que pediam socorro. Por que eu estou falando isso? Na área da segurança pública, só se fala no presídio. Só se fala em ter mais polícia, mais pena. A gente não fala da atenção básica, lá da prevenção. Esse menino que está solto, ele, quando muito, se sente atraído para ficar na escola. Quando muito, porque a minha esposa é professora na rede pública aqui em Porto Alegre. Tia, não tem ventilador na sala de aula. A atratividade da escola, como é que tu vai manter essas crianças ali atentas? Elas já têm situações de violência em casa. Por vezes falta alimento, o alimento é dado na escola. Muito menos, Celso, isso que tu falas da mobilidade dentro da capital, e eu finalizo com esse informe. A Mônica, minha esposa, ela me contou, ela trouxe as crianças aqui para o Centro Histórico para conhecer vários locais, o Palácio da Justiça foi um deles. E as crianças tinham a sensação que elas tinham saído do país. Lá da Zona Sul, ali na Vila Nova. Elas tinham a sensação que estavam num paraíso. Prédios bonitos, locais requintados, que é um privilégio de uma classe média, às vezes até do serviço público, como é o caso do MP, do Judiciário, Defensoria Pública, nós aqui dentro. E aí tu não respira o ar dessas crianças que depois, se não valorizadas, respeitadas na sua dignidade infantil, juvenil, aí o parlamento vai atentar, tem que punir mais. Vamos botar... E é uma espécie de descompasso das instituições com a realidade de vida das pessoas reais e comuns nas periferias. Quer dizer, qual é a experiência desse jovem? E deixa eu aproveitar o gancho aqui, Eduardo. O chefe trouxe essa imagem do SUS, que eu achei uma analogia muito boa de pensar a questão. É possível desenvolver algo nesse sentido, em termos de rede, esse SUS, entre aspas, da juventude? É necessário acreditar que sempre é possível. Mas o que vocês fazem nessa área? E acho que uma das grandes dificuldades é a gente tornar a discussão de segurança pública acessível também. Porque
tem um lugar de que é difícil, de que isso é um debate de advogado, diz que isso é um debate jurídico, e a gente tenta também descomplicar, porque nós somos de uma geração que vem desse lugar, acessa a universidade com as ações afirmativas, acessa o conhecimento e busca esse retorno. Né? O retorno social, desde a compreensão da função social da própria universidade. Então, os nossos diplomas, né? E somos um instituto interdisciplinar, não é só um instituto de advogados e advogadas, é justamente aplicar esse conhecimento. Que é muito diferente também, né, de multidisciplinar, né? O interdisciplinar que é... Isso, é essa transversalização, né? Desde o acesso à cidade, enfim. Então, esse primeiro exemplo do SUS, ele é realmente bem interessante para a gente pensar, deslocar para a segurança pública, tornando acessível em primeiro lugar. Porque eu te falo isso, Eduarda, porque a gente vê, por exemplo, assim, os discursos midiáticos tradicionais, eles capilarizam um tipo de mensagem que eu diria até certo ponto assim, é uma espécie de mensagem, usando a analogia do SUS, é uma espécie de mensagem sanitária. Vou te dar 2 exemplos que estão mais na mídia ultimamente. Os empresários procuram empregados, mas não há empregados no mercado de trabalho. Os supermercados não conseguem pessoas. Para onde foi essas pessoas que não querem trabalhar, né? Pontinhos, né? Isso é um lado. E o outro lado é o discurso da geração neném, né? Que nós teremos aí em torno de 10 milhões de jovens do Brasil que nem estudam nem trabalham, né? Então, eu digo que são mensagens sanitárias porque elas contêm sempre um elemento moral que diz assim, não, esse pessoal não quer. E eu acho que isso se conecta muito com a história e a formação histórica do Brasil, que foi calcada. Eu acho que retomar isso nunca é demais, porque tem um elemento central de violência, de superexploração da mão de obra, sobretudo a negra, né? Então, isso traz marcas, né? A gente estava até estudando agora, fui fazer uma cadeira como aluna especial na Sociologia da URGS, né? E a cadeira é Pensamento Social Negro. Então, revisitar, né, os autores e autoras negros na leitura deles sobre o Brasil, né? E tem muito esse processo do racismo no Brasil que produz também um atravessamento psíquico. Então, não é assim, né? Não tem disposição para o trabalho. Bom, às vezes é sobre uma construção de autoestima, sobre uma construção de... tem processos no capitalismo também brasileiro que são processos de acomodação social, né? São processos de dominação também, né? Então, eu acho que isso também tem a ver com a atratividade e também tem a ver com a mudança da classe trabalhadora brasileira, porque um dos projetos que nós temos na área de juventudes é um projeto para falar com mulheres transistas, mulheres neos-designer, homens barbeiros, mulheres barbeiras, que é uma nova classe trabalhadora que muitas vezes não enxerga como atrativo trabalhar em um supermercado, em que muitas vezes são relatados diversas violações e abusos, né? Mas tem essa ideia também, flertando um pouco com o neoliberalismo, de que você é empreendedor de si mesmo. Bom, nosso projeto visa como a gente, obviamente, gerencia esse negócio, mas como a gente, negócio do termo empresa, né, microempreendedor, mas como a gente também debate um pouco mais sobre sociedade. Porque a exploração do trabalho também, concretamente, não permite com que a gente acesse e produza debates como esse que nós estamos aqui, né? Qual é a jornada de uma mulher mãe para ter um tempo de sentar, de ouvir esse podcast, de acessar um debate sobre segurança? Porque muitas vezes esse discurso punitivista também, ele também atravessa as nossas comunidades, né? Sim, tem respaldo lá na comunidade. Até porque, se tu me permite... Claro. As maiores vítimas de uma violência imediata são as pessoas das periferias. Eu costumo dizer que raramente alguém que é de classe média, mora num condomínio que tem segurança, vai ser afetado por um furto de celular ou uma batida da sua carteira ou mesmo, enfim, outros objetos que possam... Já a trabalhadora... Que volta para casa de coletivo, que sai bem cedo de casa, ela está exposta àquele assalto, àquela pressão, aquele medo. Então, como ela não vê nada de solução, acha no punitivismo também uma resposta. Sim. E
Outro tema que eu acho importante é o tema da guerra às drogas, né? Porque eu estava falando muito sobre violência, sobre superexploração, sobre esse processo também psíquico, né? De destruição, de alguma forma. E isso produz também doença, né? Isso produz também algo que vai chegando a um uso abusivo de drogas. Sejam elas legalizadas, Perfeito. como álcool, cigarro, né? Sejam elas não legalizadas, né? Como a maconha. Exato. Remédios psiquiátricos que têm crescido vertiginosamente no Brasil. Então, a gente entender esse processo de superexploração, de ausência de oportunidades, né, dessa não construção de um bem viver, também faz com que a gente entenda esse uso abusivo de drogas e como aí sim, entrando no tema, né, a segurança pública, a política criminal brasileira, e também o Rio Grande do Sul não se coloca fora disso, tem escolhido criminalizar, né, as drogas, e que acaba sendo como o próprio deputado falou, né? Bom, a classe média não vive. A abordagem que o patrulhamento ostensivo faz nas periferias não é a mesma nesses bairros, que não. mas a gente consegue, né, por experiência e estudos também, que o próprio Orlando Zacconi, pessoas, né, delegado de polícia fala sobre isso, né, sobre essa seletividade das abordagens. O uso de drogas está em todos os lugares, né? Inclusive drogas não legalizadas. Então, acaba sendo uma política de drogas que diz que genericamente, né, visa coibir o crime, mas acaba direcionada para essa juventude, né, que está nesse contexto que a gente já conversou. Então, na minha opinião, assim, discutir a guerra às drogas, discutir uma política de cuidado, porque veja, para onde vai uma pessoa que faz um uso abusivo de uma droga hoje que não é legalizada? Cárcere. Não se dialoga com o SUS. Aliás, o Brasil Então, faz um... E eu acho que esse é um tabu. E é um tabu, da né? direita e também na esquerda. Eu muitas vezes, já desde a minha juventude, que já vai boas décadas, a gente sempre debateu o tema da drogadição. E eu lembro que, como eu sou do interior, era muito mais fácil para um jovem da capital fazer uma defesa até da legalização da maconha, enfim, do que quem não usava. Então, a minha geração interiorana, era muito difícil a gente testemunhar casos de uso de droga, a não ser a droga legalizada, que era o álcool, que era muito comum e tão malévola para a saúde quanto outras. E eu lembro que era um tabu também dentro da própria esquerda, do PT, a gente questionar, tá, mas e será que também não tem que discutir o tema da saúde? Porque para te ser feliz tem que estar sempre entorpecido, né? Tem que estar sempre usando algum tipo de droga, enfim. Mas eu lembro que isso era tido, isso é caretice tua, né? Tu não... Então, hoje eu acho que tem espaço para esse debate. E eu me sinto muito tranquilo, né, de falar com a juventude, dizendo, olha... Tá bem, faz parte da liberdade humana tu daqui a pouco optar de tomar vinho, tomar uísque, tomar uma cachaça ou fumar um baseado, enfim. Mas essa tua opção livre, ela gera consequências, o próprio cigarro, né? Que é para a tua saúde. Então, se a pessoa consegue se livrar dessa hipótese, é um avanço significativo para todo mundo, porque é menos um que vai ocupar, inclusive, um espaço no SUS. No SUS, né? E o fato de tornar isso crime não permite que se aprove sequer uma política estadual informativa. Como Aí que bloqueia, é o efeito bloqueia. disso, É né? muito parecido com falar em educação sexual nas escolas, né? Assim, salta um tabu assim gigantesco e paralisa tudo. Porque não é apenas um tema moral, ele é também um tema moral, mas ele se desdobra concretamente até no orçamento público, em direcionar verba para a construção de mais e mais e mais presídios, que estão cada vez mais interiorizados, né? E Só que aí tem uma hipocrisia, né, Eduarda? Eu fico chocado, porque todas as penitenciárias, tá? E não é por consentimento dos servidores que lá trabalham, até por uma política de manutenção da tranquilidade, a droga é liberada. Sim. Exato. Tu entendeu? E isso faz com que as pessoas contraiam dívidas, saiam vinculadas. Velhas práticas. Mas como entender uma sociedade que mais de 70% de quem está cumprindo pena no fechado é por drogadição ou por tráfico, e o cara continua traficando e usando dentro da penitenciária? Não que isso também eu não quero que passe a ideia, existem cadeias no mundo totalmente seguras nesse aspecto. Não, a cadeia em si é questionável
Porque se vai nos Estados Unidos, qualquer outro país, sempre tem um jeito de entrar objetos que não são permitidos. Só que no volume que está tendo aqui no Rio Grande do Sul é assustador. Sim. Do chefe lá da facção ter um espaço como um escritório do crime dentro da penitenciária que ele administra isso abertamente. E aí a gente vê, né, um debate que teve ao final do ano passado aqui na Assembleia, uma tentativa de retirar tomadas para que não se carreguem aparelhos telefônicos. Mas será que isso vai resolver, né? Inclusive num contexto de emergência climática, né? Esse tipo de revolta que a gente quer fomentar. E outro aspecto que eu acho bem interessante... Tu tá sabendo por que a casa não votou esse projeto, né? Eu não sei, acredito que tenha sido um pouco da pressão social também. Nós fizemos o que a gente pôde. Mas assim. Veja bem, ó, aqui, infelizmente o povo tem pouco resultado na sua pressão aqui dentro. Eu digo isso com todas as letras, tá? Até porque a população, mais, né? até porque a população tem que saber. Foi a força, o medo das facções criminosas Que geraria uma revolta. que não permitiu os deputados votar esse projeto do senhor governador. Eu tive a oportunidade de conversar olho no olho com o governador, alertando ele do risco iminente de uma ação dessas, isolada, sem evidência científica nenhuma, que ia resultar numa calmaria, numa contenção das facções. E no dia da votação... tinha uma mobilização intensa aqui, vários familiares de quem cumpre pena. E tem sido bem recorrente as manifestações? Bem recorrente. Mas há um temor que fez com que a ordem do dia esse item fosse retirado. Está tramitando ainda aqui na casa, mas eu duvido que votem. Então, essa é uma outra hipocrisia que eu não tolero, falando para mim mesmo, né? Que os caras que levantam a voz e dizem que tem que ter mais punição e tal, eles não trabalham nenhuma política para retirar aqueles meninos das mãos das facções. Ao contrário, quando tu incha uma cadeia de gente, tu coloca 300 numa cela que seria para 30 ou 6, esses carinhas vão cair na mão da facção. Entende? Então, é a mesma extrema-direita que faz um discurso sem fundamento nenhum, mas para agradar a sua plateia, que vibra com mais sangue, e não olha o que sai do cárcere. O custo para a gente pagar as cadeias e pagar depois o cara que sai e vem cometer crime novamente é altíssimo. Se tivesse isso na escola pública, se tivessem aparelhos lá da comunidade para trabalhar essa meninada no esporte, na cultura, no entretenimento, famílias que tivessem o mínimo de condições de moradia, obviamente... Aliás, eu falo de novo da prof. Mônica aqui, né, minha esposa. Ela costuma dizer, então vou usar a frase dela, que se ouvissem elas, eu digo elas porque a ampla maioria são mulheres... qual a criança de cada turma que deveria ter um apoio, né, em termos de apoio de políticas públicas para aquela mãe que está lá sozinha, já com doença mental, com sofrimento, que foi agredida, enfim, aquele menino, aquela menina ser acompanhado desde agora. Mas não. Sim, e a minha mãe, ela é professora de educação física, muitos anos na rede estadual, e ela traz justamente isso, que o professor, a professora, eles conhecem as famílias, eles conhecem as realidades, inclusive no projeto que a gente idealizou, né, que é inclusive em parceria com o Ministério Público do Trabalho, porque são instituições que a gente vem mobilizando, a gente tem esse trabalho interinstitucional, com os jovens de escola pública, a nossa ponte vai ser os professores e as professoras. Deixa eu perguntar já. Como é que faz um processo seletivo? Isso a gente tem se questionado isso. Eu queria saber um pouco da natureza desse projeto com o MPT, que articula educação com empregabilidade, é isso? Isso, assim, a gente pensou projetos de empregabilidade. Então, a gente está fazendo uma rodada de consulta a educadores sociais, né, para formular o projeto. Então, a gente está não formulando de dentro para fora, mas de fora para dentro. Mas o projeto, ele tem uma duração de 2 meses, né, e ele é rotativo, e ele trabalha com jovens de escola pública para pensar não só a inserção no mercado de trabalho,
coisas básicas, como elaborar um currículo, enfim, mas para discutir de uma forma mais ampla temas atuais da sociedade. Então, a gente não trabalha somente essa questão mais pragmática do mercado de trabalho, da profissão e tudo mais, né? A gente não está só formando mão de obra. A gente também está contribuindo e está pensando a melhor forma também de trabalhar a formação política. Porque, de alguma forma, né, um dos pontos aqui do nosso projeto, do Caminhos da Segurança Pública, que foi, inclusive, né, vencedor de um edital, né, nacional, que demandou de instituições da sociedade civil a incidência popular no tema da segurança pública. Então, incidência em instituições, em âmbitos para debater, não pode ser só um tema do judiciário, né? Isso. E um braço do projeto é justamente a mobilização popular. Então, a gente fez a apresentação desse projeto para várias instituições, desde a Alvorada, a Ubuntu, o Espaço Marlon Marcelinho na Coab, vários ambientes assim, negros e não negros, e tem sido muito interessante porque existe essa demanda nas comunidades. Esse tema da empregabilidade, eu acho que ele é bem interessante porque ele se articula com os demais, né? Dentro desse nosso projeto do SUS da Segurança Pública, né? E o Jefferson falou agora, eu fiquei pensando, a minha geração, por exemplo, criada lá na Zona Norte, lá... Só para não deixar escapar, iluminados pelo SUS, foi criado em nível nacional o sistema de segurança pública, né? Sistema Único de Segurança Pública. Mas ele ainda não é popularizado, a gente fala pouco, assim como tem o sistema da assistência social, que é com base nessa experiência histórica do SUS, né? E só quantitativamente, se são 48 mil pessoas privadas de liberdade em diferentes regimes, se você contar no mínimo 2 familiares, quantas pessoas são atingidas por esse ciclo? E dá mais do que 2. Muito mais, mais, né? Fora essa perspectiva das familiares que vão visitar, porque são pessoas que moram numa cidade e são presas em outras. Então, é um ciclo, assim... O que nós falamos ontem também do aprisionamento de mulheres, que está aumentando de forma assustadora. Exato. Que o encarceramento feminino é muito mais veloz, há muitos anos já, do que o encarceramento masculino. Nós até nos corrigimos, porque a gente está falando pouco, talvez até pela condição de gênero nossa. Falar mais. Porque é terrível as condições que as mulheres vivem no cárcere. Isso eu já fiz o levantamento aqui desde 2012. A maioria das nossas penitenciárias é só para homens. Mas aí, como as mulheres começaram a ser aprisionadas por conta da traficância... também da guerra às drogas. Elas ficam na mesma penitenciária que os homens, que foram moldadas mal e porcamente para homens. Bom, com o passar do tempo, algumas regiões notaram nisso um problema. E aí, o que fizeram? Concentraram em algumas partes do estado. Então, eu estava em Três Passos, eu estava semana passada, e se eu não me engano, as mulheres detentas de lá vão a Erechim ou Passo Fundo, que é muito mais longe. Então, e quando uma mulher é aprisionada, é um problema social gravíssimo. Profundo. Porque é sobre ela que está a responsabilidade das crianças. Infelizmente, é assim que a vida funciona. Então, essas crianças ficam ao léu. Quando tem vó, é a avó, mais uma mulher que se sobrecarrega, ou ficam na rua ou vão para casas de acolhimento. Então, é um problema gravíssimo, porque essas crianças passam a responder por um crime que não cometeram, elas estão sendo penalizadas também, e não tem nenhum estudo da parte da política pública de educação, por exemplo, de focar nessas crianças. A gente até aprovou lei aqui na casa para melhorar, mas fica para inglês ver, né? Fica na letra. O judiciário também se comporta em relação à concessão de liberdade para... Uma terceira área que nós temos, que é a de acesso à justiça, que é de fato um braço mais jurídico, porque aí falando no judiciário, porque nós também nos propomos a fazer um debate com o Poder Judiciário. A partir de casos. Então, a gente atua em casos de violência policial, né? Um dos que a gente agora recentemente teve espaço na mídia, que foi o caso do assassinato da Jane Beatriz, na Cruzeiro, que era uma promotora legal popular, né? Nós temos também uma parceria com a Temes, que são instituições respeitadas de anos, né? Então, a gente atua em casos de violência policial
casos de erro judicial, né, que também acontecem, e casos de racismo, né, porque segundo o último anuário, o Rio Grande do Sul é o estado que mais registra crimes raciais. Eu costumo dizer sempre em relação a esse termo, é uma oportunidade erros, de conversar com os juízes, com as juízas, né? Os erros do judiciário são muito interessantes, né? Eles são tudo menos erros, né? Me parece, muitas vezes. Porque eles costumam ter uma tendência. Né? Mas o que eu queria comentar agora, aqui esse dado aqui sobre negritude, né? Os negros são 21,2% no Rio Grande do Sul, mas 33,5% das pessoas nos presídios. O próprio Infopen que informa. E a vitimização também, né? A vitimização da população negra dentro. Até tem, o racismo, ele aparece de várias formas, né? Um dia eu entrevistando um policial para fazer o meu mestrado, e aí eu perguntei se eles percebiam se existia racismo nas polícias e tal. E daí, um dado momento, eu usei essa informação aqui, né? Bom, se as pessoas negras têm um percentual menor na população, como é que tu explica se elas estão em ocupando um percentual muito maior dentro do cárcere? Daí essa pessoa me respondeu: mas eu não tenho culpa se eles cometem crimes. Essa é a primeira ideia. E é um senso comum, assim, o que talvez quem está nos assistindo também comece a pensar. Mas é importante aproveitar esse ensejo para dizer que nem todo mundo que comete delito tem sobre si o olhar das agências públicas, das instituições de polícia. O olhar é seletivo, a tal ponto que tu dissesse. A abordagem... E aí não é culpa do policial em si, é um treinamento cultural histórico de quem manda com dinheiro. Né? Então, né? Aqui me diz o nome de um bairro chique de Porto Alegre. Moinhos de Vento. Moinhos de Vento, né? Certamente não vai ter uma operação policial no Moinhos de Vento para desbaratar o crime organizado, né? Agora, se tu for ver na Cruzeiro, na Restinga, é muito comum, né, o policial militar receber uma ordem, vamos lá executar, e aí já vai a mídia junto, quase que ao vivo, se possível, ao vivo, porque isso dá audiência e todo mundo vai introjetando a ideia de que lá está o bandido. Sim. Na verdade, o bandido colarinho branco, o mais perigoso, ele mora em bairros sofisticados, que nunca vai ter batida policial. Exato. E uma das nossas intervenções nessa audiência pública recente que teve aqui, que estavam todas as instituições, Ministério Público, Tribunal de Justiça, enfim, Defensoria, próprio o Rodrigo Gringuelli, da PUC, falou. Que é ótimo, Rodrigo, sou admirador. Sim, o professor. É o cara. A nossa intervenção foi que existe uma violência subnotificada, porque quem está no cotidiano das periferias faz essa escuta. E, por exemplo, um jovem que é abordado pela polícia e não é preso, e a gente está vendo a diminuição do encarceramento dos jovens na fase, ele sofre uma violência, sofre uma abordagem indevida, muitas vezes uma invasão de domicílio ou na própria rua, mas ele não é nem preso, né, e não reporta numa eventual audiência de custódia, mas ele também não vai à corregedoria. Então, fora as pessoas que são efetivamente presas, também tem um nível de violência ali que se naturaliza, que o caso da Jane, de alguma forma, que agora os policiais do Batalhão do Choque foram efetivamente denunciados na vara do júri. Eu não sabia. Foram, finalmente, né? A gente teve um faz julgamento unânime do Tribunal de Justiça, eu pude acompanhar, né? Estão, né, na fase de agora agendamento de audiências. Desbaratinou uma situação, né? Porque ali, veja, ninguém foi preso naquela situação. Mas houve uma invasão de domicílio e pensa, né? Não foi nem um patrulhamento ostensivo simples, foi o batalhão de choque. E aí a gente se pergunta, qual operação legalizada, justificada, baseada em evidências, em investigação, né, de uma polícia civil inteligente que foi feita para que aquela abordagem acontecesse? Isso é um desafio dentro da questão da segurança pública, né? A associação entre pesquisa e inteligência e ação, né? Exato. Essa questão da subnotificação, porque na verdade, na vida real, as categorias sociológicas elas se misturam todas, né? E na vida real é como tu disseste, o jovem está lá, ele está voltando para casa ou indo trabalhar, ele já constitui um estereótipo para a seletividade penal, ele já vai sofrer uma abordagem, nada pode acontecer, não vai acontecer nada ali a não ser esse constrangimento que vai ficar depositado lá na psique
daquele jovem também, né? E eu fico pensando assim a evolução dessas questões, né? Por exemplo, a minha geração é uma geração que terminava o antigo primeiro grau e ia trabalhar no supermercado. Todos os meus colegas adolescentes ali do meu bairro, na Zona Norte, era o nosso destino, era esse. E a expectativa era que a gente fizesse isso, fosse trabalhar no supermercado e daqui a pouco encerrou a carreira, né? Vai morar no bairro ali, provavelmente os fundos da casa do pai e tal, alguma coisa desse tipo, né? O Jefferson traz uma experiência muito do interior, das cidades do interior, né? E nós falávamos agora há pouco sobre a questão da perspectiva que o jovem tem hoje em relação ao emprego. E se ele quer mesmo trabalhar, se ele quer ser seletista, se ele quer ser empreendedor. O imaginário mudou muito. O imaginário também, mudou né? muito sobre isso, né? Muito. E tudo muda com toda razão, diz o Belchior, né? Mas eu fico pensando o seguinte, e aí eu vou puxar também o exemplo da esposa, né? A minha esposa é do interior. E um dia desses ela se parou a fazer uma conta rápida e na cidade dela, que é Santo Augusto, e ela me narrou assim rapidamente a violência que cercou a vida dela na cidade interior e quantos amigos dela morreram em situações não só de violência criminal específica, mas em várias situações, Maria da Penha, acidentes, uso e abuso de drogas, né? Então a minha questão para vocês é a seguinte: essa acumulação social da violência, né? Seja no interior, seja na capital, né? O que fazer para combatê-la? Porque me parece, assim, do ponto de vista sociológico, que nós temos uma acumulação social de violência muito capilarizada e que a juventude é sempre a primeira vítima, né? A sofrer isso aí, né? Eu me arrisco a falar aqui do nosso projeto aqui na casa, né, de justiça restaurativa, que para mim, mais do que um método de mediação de conflitos, é uma filosofia de vida, que por vezes pequenas agressões de uma pessoa para com a outra vai acumulando, vai gerando um caldo de violência e legitimando a atitude das pessoas, sobretudo os homens, né, que batem no peito e se orgulham da masculinidade, virilidade, coragem, que para mim não tem nada de coragem. Então, é uma cultura que tem que ser desconstruída de violência. E eu fico impressionado, assim, porque quando eu fico lembrando todos os filmes que eu assisti na minha infância, na minha juventude, todos eles tinham fundo de violência, de vingança. E hoje isso está muito mais forte ainda, né? Se tu vai olhar séries por aí afora, tudo tem como centro atrativo a violência. E as pessoas se moldam a partir disso. Tal ponto que quando a gente quer elogiar alguma pessoa, tu diz, é um guerreiro, é uma guerreira. E essa invasão dessas palavras, a gente que é mais velho percebe, né? Sim. Se compara a vocabulários antigos. Eu penso muito sobre isso. Eu comecei a pensar sobre isso quando um dia eu vi um rapaz receber um diploma numa formatura e o cara disse, que animal. Animal é uma expressão que era usada quando eu era mais jovem de tom pejorativo. Tu é um animal. Hoje é esse mesmo sentido de guerreiro, né? Tem uma violência intrínseca no vocabulário. Eu acho que começa por aí, porque é por isso que a gente estava falando de prevenção, para não chegar lá no extremo, né, da violência. E os ambientes hoje, familiares, da escola, enfim, do trabalho, da rua, das igrejas, eles estão muito envoltos nesse tema da violência. E é uma violência que, por vezes, não é física. A própria violência dos homens contra as mulheres, se falar aqui de discursos conservadores religiosos, da ideia de que a mulher deve ser submissa ao homem, encontram fundamentação até na Bíblia, assim como a opressão de cor, né? Isso tudo é de uma violência brutal que vai tornando alguém, vai deixando pessoas numa situação de encolhimento, desaparecimento, invisibilidade, e outros se sobrepõem, né, como os heróis da pátria e tal. Então, não é à toa que nesse período prospera muito a ideia da militarização das escolas. Das escolas, né? Sim. Porque ali tem comando, ali tem ordem. Sonho da disciplina. Né? A disciplina, né? O binômio, né? Dessa coisa de trabalhar fortemente como é que é a disciplina e... Enfim, agora me fugiu o binômio aí dos militares que... Ordem. Hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina, né? Eles querem isso para todos os espaços. Então tem que ter
Alguém que manda, alguém que obedece, e esse que obedece tem que ser disciplinado. Não deve pestanejar. Às vezes até numa falsa compreensão, né, num saudosismo do período da ditadura. Claro, né? claro. Não, e qual é o problema nosso, aí linkando com a segurança pública? Eu valorizo muito o trabalho dos policiais, porque as instituições de segurança pública são necessárias para ter civilidade. Essa é a lógica de formar as polícias. Tu tem a lei, para todo mundo respeitar a lei, tu cria organismos que, bom, no limite vão agir. Só que os moldes das nossas polícias, em especial a militar, ela se baseia no ambiente de guerra. Porque, na verdade, a hierarquia e disciplina, hoje, quem mais ela oprime é o próprio policial. O praça da brigada militar é um horror a vida que o cara leva, terrível, entende? Se o oficial superior não gosta dele, ele olha e diz, tchê, tu não penteou direito o cabelo hoje, vai dar uma punição, né? Qualquer coisinha qualquer implicância pode ser ato de punição disciplinar. E está lá respaldado pelo o estatuto da instituição, enfim, o praça nunca vai ganhar do superior, porque está regido pela lógica da hierarquia e disciplina. Eles querem esse projeto para a sociedade, que não serve para o meio militar. Outra coisa, já que não se inventou nada diferente e continua tendo guerras, é período de guerra que, bom, tu nem pensa muito, né? Imagina, quem vai para uma guerra é a vida louca. Agora, tu usar essa lógica para o cotidiano das comunidades, no trato da abordagem das pessoas, eu já passei por situações constrangedoras. Sim. Eu imagino um menino da periferia lá, na cabeça toda semana, né, que inclusive está subordinado, e isso é bom dizer também, a um mando de um chefe de facção que diz, guri, vão vir fazer uma apreensão e tu é o cara que tem que aparecer como responsável. Tu entende? E ele assume a bronca porque mandaram de lá, e a ordem de cá também é levar alguém preso. Então, tudo isso acontece, e o que me salta aos olhos é que a nossa sociedade tem pouca informação a respeito. E por isso eu saúdo o trabalho que vocês fazem. Que coisa linda, emocionante, né? Ver jovem, né? Que vai para a academia, que não esquece de onde saiu, que aplica essa inteligência toda, esse conhecimento e mobiliza. Então, acho que, em que pese esse cenário ruim, terrível, a gente tem muitas sementinhas de esperança, assim, que eu vejo no exemplo de vocês. Nesse trabalho, assim, a gente tem que ser realista, né? Com a realidade que a gente vive, com os números, com tudo. Mas também ter esperança e saber, eu acho que hoje a juventude também, uma coisa que a gente tenta passar, né? Que certos processos demoram anos. A gente também visualiza uma juventude imediatista. Não é uma corrida de curto prazo. Né? A politização, a formação, né? E inclusive o que tem a gente altos se propõe, e baixos, né? que a gente se propõe, que é uma articulação em rede, por exemplo. Nós vamos agora instaurar um projeto de promotoras legais da liberdade junto com a ONG Temes, em um presídio, uma unidade feminina. Estamos em diálogo também com a Qual é a unidade penal. feminina? Assim, não definimos ainda. Tem estamos spoiler vendo aí para nós? onde tem mais mulheres negras, se é o Madre, se é Guaíba, né? Enfim, a gente está analisando também para onde essas mulheres estão indo, né? Mas estamos em conversa, né? Com a Polícia Penal, com o DTP. Mas assim, o que eu estou dizendo do projeto? Ele vem de uma articulação em rede. Ele vem de um encontro entre pessoas que confiam no trabalho uma das outras, né? Porque as instituições por si só, elas são importantes, mas elas não dão conta dessa articulação comunitária. Então, para nós também esse trabalho interinstitucional em rede, ele é uma das saídas, respondendo a tua pergunta também, né? Das lideranças se encontrarem, da gente enxergar os trabalhos como complementares, né? Saudar o trabalho de outras organizações, de outras comunidades, de outras pessoas e trabalhar efetivamente em rede, verdadeiramente em rede. Porque aí a gente soma esforços e consegue alcançar mais pessoas nessa disputa ideológica também, né? E levando o projeto nas comunidades, a gente vê que tem um debate assim que as pessoas dizem que é necessário. Né? Quando é que vocês vão voltar? Quando é que... E uma potência também no presente. Porque é a realidade que as pessoas vivem. A gente precisa, por mais que sejam temas espinhosos, né? E temas difíceis aí, a gente precisa enfrentá-los, né? Tu sabes que existe um projeto
buscando espaço aí, que é o projeto da APAC Feminina, né? Que também é um projeto que está buscando aí o seu lugar ao sol também. Nós acreditamos sim que bom, o Brasil poderia ter desmoronado nos últimos anos, mas foi justamente graças à capacidade da sociedade de se organizar, né? E enfrentar essas dificuldades todas que nós estamos aí há 500 anos, né? Uma sociedade escravista e desigual e ainda assim, né? Lutando para afirmar sua juventude, né? Então, eu queria te agradecer muito, Eduarda, pela presença aqui. Esse é o Instituto Caminho. Uma palavra final, deputado. Parabéns para o Instituto Caminho, para a Eduarda, todas as lideranças que tocam essa obra. Acho que, como eu disse antes, há esperança. Sim, com certeza. Muito obrigada também pela participação. E é o início de um diálogo, né? A gente ainda tem um projeto aqui e muitos outros, né? Que a gente pretende também. Vamos conversar sobre isso, com certeza, porque há muita potência na nossa sociedade, sem dúvida nenhuma, né? Esse foi o ProsaCast, apresentando então o trabalho do Instituto Caminho. Algum contato para o Instituto Caminho, Instagram, alguma coisa? Temos site www.caminhoinstituto.org. Instagram é Caminho Instituto, bem simples, né? E também tem os nossos telefones ali, nossos perfis. Vá e veja, como eu sempre digo, né? O nosso próximo ProsaCast vai falar justamente sobre um dos temas que foi comentado aqui, que é o tema da polícia. Vamos falar de polícia para quem precisa de justiça. E teremos a presença aqui da defensora pública, Mariana Pi Muniz. Maravilhosa. Juntamente com a representação da polícia. Vamos discutir qual é a polícia que nós queremos. Muito obrigado a todos e todas. Esse foi mais o ProsaCast do gabinete do deputado Gerson Fernandes. Muito obrigado. Valeu.